nada, dá sono. Ó, então, aqui, na aula passada, nós paramos na história. A historinha falava a respeito do quê? Tá num ambiente diferente, Murilo? Ou impressão minha? Não, só baixou a câmera, né? Impressão. Só arrumando a câmera aqui. Falava sobre o que a historinha? Sobre dois irmãos lá que brigavam, um achava injustiçado lá e ficava lá, nossa. Muito bem, isso mesmo. Isso mesmo. Aí o professor, o que o professor falou? Sobre uma tal de matemática da... Matemática da emoção. É isso aí, eu esqueci. Aí eu deixei até aqui, eu escrevi importante, aqui não penso numa fala dele. Exatamente. Uma pessoa que sabe usar a sua inteligência não olha só o vaso, não só os rostos, mas busca ter uma visão multifocal, enxergar por vários ângulos uma mesma situação. Então, na realidade, o que ele estava falando ele falou sobre a matemática da emoção, beleza, mas o que da matemática da emoção? O que da matemática da emoção? Essa visão, vou até riscar aqui, gente, eu tinha colocado muito importante, mas eu não tinha notado que era muito importante. A visão multifocal. Quando esse irmão, ele olhava para o outro, ele tinha só a visão dele, a visão deturpada, né? Que a mãe só gostava do outro irmão, que o outro irmão era mais favorecido. Então, essa é uma visão unifocal. E o professor tenta alertá-lo sobre a matemática da emoção, a visão multifocal, você olhar a mesma situação de vários ângulos. E isso, gente, sabe, a historinha fala a respeito, trata algo que é corriqueiro nas famílias, mas essa visão multifocal vai te auxiliar em várias situações. Não, várias situações não, é algo que vai te auxiliar na vida. Por quê? Quando você olha, às vezes, você tem um problema, você olha somente com um único olhar. Você enxerga ou só o rosto ou só a taça. E às vezes você está tão ali, só em uma única visão, um único ângulo, que você não consegue encontrar a solução da problemática. Aí você vai conversar com outra pessoa, a pessoa fala assim para você, mas você já pensou em fazer tal coisa? Ou você já pensou em tomar tal atitude? Aí você fala assim, nossa, mas eu não tinha pensado a respeito disso. E aí você tenta e você percebe que aquilo dá certo. Então, isso é ter uma visão multifocal. E eu vou falar para vocês, e eu estava pensando a respeito, preparando, lendo o conteúdo, e eu peguei ontem, deixa eu contar, né, para vocês. Estava preparando a aula do 3º ano, que é essa que eu estava mostrando para vocês aqui. Ó, vou lá, deixa eu mostrar para vocês. Tá bom? Matar a curiosidade. Que é essa que eu estava mostrando para vocês. Tem uma questão aqui, gente. Essa questão aqui, ó, tá vendo? Professora, o que isso tem a ver com a escola da inteligência? Tem tudo a ver. Tá vendo isso aqui, ó? Essa resolução, sabe quantas vezes que eu resolvi o mesmo exercício? 4. Eu tive 4 resoluções diferentes. Dava todos o mesmo resultado, 1,5. 4 resoluções diferentes. Aí, deixa eu mostrar para vocês, que eu tinha deixado até separado, eu acabei nem mostrando para os alunos. Tá vendo aqui? Olha isso aqui. Ó. Eu vou mostrar. Tá vendo essa conta aqui toda? Tá vendo essa conta aqui toda? Sim. Imagine essa conta aqui no caderno. Ou imagine essa mesma conta aqui na minha folha. Iria dar uma folha inteira ou mais. Olha a resolução. Olha a minha resolução. Só isso aqui.
Pra ligar. Por quê? Por que que isso aconteceu? Visão multifocal. Eu peguei o mesmo exercício, gente, com toda sinceridade. Deixa eu admitir aqui o Guilherme. Eu sempre fiz isso. E aprenda a fazer isso, ter uma visão multifocal. E coloque isso também no seu aprendizado. Vai resolver uma questão de matemática? Deixa eu tirar aqui essa câmera. Vai resolver uma questão de matemática? Não fique só naquilo que o professor resolveu, na linha de raciocínio que o professor resolveu. Tem a sua linha de raciocínio. Você faz vê o exercício de um ângulo. Ah, consegui a resposta. Mas eu posso resolver por outro ângulo e ter uma resolução ainda menor, um caminho ainda mais fácil. Então, isso é ter uma visão multifocal. É olhar o problema aqui meu é um problema de física. É olhar o problema. Gente, eu gastei mais de meia hora nesse único exercício para chegar no ângulo, qual é o caminho mais fácil. Esse foi o caminho. Tinha achado a resposta? Tinha achado a resposta. Mas não era para mim. Não... Oi, fala. Bom dia. Bom dia! Desculpa. Então, mas não era a resposta. Eu só não vou ligar. Fala. Eu só não vou ligar a câmera que eu tô de pijama. Tá bom. Mas era, gente, eu não fiquei satisfeita com aquela outra resolução. A outra resolução que eu tinha, as outras resoluções que eu tinha feito era menor do que estava no livro, era menor, mas mesmo assim eu não me contive. Falei, não, eu tenho que achar um outro caminho ainda mais fácil. E você vai tendo outras visões, olhando o mesmo exercício por outros ângulos. Isso é ter visão multifocal. E essa visão multifocal, principalmente, gente, na matemática, te ajuda, assim, muito. Na física ajuda, quando vocês estiverem em física, sim, também vai te ajudar. Então, você olhar um problema na vida, ou algo que está acontecendo na sua vida, ou algo que está, até que eu estou falando, na sua própria vida de estudante, pegar um problema de matemática, olhar aquele problema por um outro ângulo, você pode achar um caminho muito mais fácil. E nem aquela resolução que era de mais de uma página, eu consegui transformar em 3 linhas. Olha para você ver. Na realidade, dava menos de 3 linhas. O mesmo problema. Então, é você ter uma visão multifocal. Então, o que o professor estava falando para esse aluno, para ele ter a matemática da emoção, era ele expandir esse pensamento dele. Ele não ficar só em um único ângulo. Ah, minha mãe é isso, minha mãe só olha para fulano. Olha de um outro ângulo, veja a situação da mãe, veja pelo que a mãe está passando. Isso é ter uma visão multifocal. Eu espero ter ajudado vocês, principalmente, gente, na área como estudante, porque eu fazia muito isso. Na matemática, sabe como eu estudava matemática? A Sônia é chata, mas deixa eu compartilhar, porque isso pode talvez ajudar alguém. Como que eu estudava matemática? Eu estudava assim. A professora passava, né, que na época era uma professora, a professora passava os exercícios, eu pegava o mesmo exercício, gente, e olhava aquele mesmo exercício, resolvia 5, 6 vezes, de maneiras diferentes aquele exercício, tentando encontrar o melhor caminho, o caminho mais fácil. E isso me ajudou na vida. A pensar em encontrar soluções mais fáceis, mais práticas, ter uma visão multifocal. Eu nem sabia que era esse nome. Eu estou aprendendo muita coisa com a Escola da Inteligência também. Então, hoje eu sei que isso é ter uma visão multifocal. E isso vai te ajudar na vida, tá? Estou falando em experiência, uma pessoa que tem mais de 40, então posso dar conselho sim. Tá? Agora, a gente já discutiu, já falou bastante. E daí, enquanto eu faço a chamada, eu vou pedir para que vocês façam essa atividade aqui. Já falei, alguém quer compartilhar? Hoje a Sônia está elétrica, mas alguém quer compartilhar alguma coisa com a professora? Espaço aberto, fale. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Como assim alguma coisa? Com relação à história, com relação ao que a gente discutiu, se quer compartilhar, quer falar alguma coisa, o espaço está aberto, tá?
É o espaço de vocês. Não? Eu vou te colocar, então, a atividade. Espera aí. Acho que a internet da Júlia não tá muito legal. Tá aqui. Ah, conseguiu. Bom dia! Bom dia. Aqui, ó. Para quem está chegando agora, já vai lá na página 103 do seu livro. Na página 103 está escrito em que essa história fez você pensar. Rapidinho, gente, pega o livro, faz agora essa atividade, mostra para a professora pela câmera essa atividade. Eu vou colocar na planilha que já essas atividades aqui valem ponto. Lembrando, tá? Então, pega o seu livro, quando a professora faz a chamada, já pense e escreva. O que essa história te fez pensar? Tá vendo? Eu tinha lido, gente, essa história várias vezes. O ano passado eu li a mesma história. E eu não tinha observado a importância de trabalhar a visão multifocal. Esse ano, na hora que eu li, parece que a mente se abriu. Eu só olhava a situação, eu não tinha observado o quão importante era aquilo que o professor tinha falado, que é a visão multifocal. Mas para você, meu aluno, o que essa história te fez pensar? O que a professora falou, refletindo sobre essa história, te fez pensar também? Coloque aí, ó, escreva. Mas escreva com sinceridade, tá? Seja sincero com você mesmo. É a melhor sinceridade quando você é sincero com você mesmo. Aí a professora vai fazer a chamada, faça que eu abra a câmera, tá? Combinado, oitavo ano B? Pode ser. Então tá, vou fazer a chamada e, por favor, vamos lá responder essa chamada. Anne Beatriz, tá aí, minha linda? Anne, está? Deixa eu ver. Ela tá, professora. Tá, obrigada. Quem puder ajudar, porque eu não tô olhando uma outra tela que não é a tela do Zoom, tá? Danilo, você está, Danilo? Danilo tá, né? Tô aqui, professor. Emanuele. Presente, tô aqui. Gabriela Galvão. Presente. Gabriela Nilo, nem vou falar que foi a primeira a chegar. Guilherme. Present. Ingrid. Respeita meu inglês. Ingrid está presente? Sim, presente. Tá. Fala com a Batista. boca. Presente. João Pedro. Presente. Júlia. Presente. Karine. Karine? Karine não, né? Luiz Fernando. Presente. Luiz Gabriel. Presente. Marco. Marco não aparece nas aulas. Maria Eduarda. Maria Júlia. Presente. Maria Júlia Santos. Turista. Maria Eduarda da Pai Rui, professor. Murilo tá aí. Tá ligado. Paola. Presente. Pedro de Lima. Oi, Pedro. Presente. Presente. Pedro Ué. Henrique. Pedro, manda um abraço, com saudade da minha linda lá, viu? Você sabe quem que é. Manda um abraço pra A sua tua irmã. irmã. Manda um abraço pra sua irmã. Beleza. Tá ligado. Pedro Henrique está presente? Tá ligado. Pedro Henrique não. Rafaela Menegatti está? Não, Tá ligado. sei. E Rafaela Lourdes? Deve estar. Rafa- Deixa eu ver. Tá. Peraí. Professora, Fala. Pedro Henrique tá abrindo porteira. Caramba, essa Entendi. piada aí. Pedro Henrique tá abrindo porteira. Como assim? O que é abrir porteira? Ave Maria, Exato. você nunca foi pra Aí fazenda, não? explica, me explica, gente. Fazenda. Mas eu não sei, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. O que é? Ele foi pra fazenda.
Ah, tá, entendi. Fazenda. Ai, obrigada. Obrigada, agora entendi. Ó, eu vou já deixar a tabela. Deixa eu colocar lá para deixar uma tabelinha aqui, gente. Ó, o Senhor da Glória. Abra-te, Sésamo. Vocês não estão entendendo o que a professora está falando, mas vocês vão entender já já. E aí, fizeram já a atividade? Eu fiz, professora, aí tá tudo. Ah, tá. Pedro de Lima. Pedro, não esquece de mandar um abraço para minha linda, tá? Fala com ela, que saudade dela. Tá Um abraço ligado. pra irmã. É a irmã dele, gente, já foi minha aluna. Sim, a gente conhece. Aí, professora, Aí ele colocou lá, ele Meu já. Deus do céu, João Batista, que garrancho. Ave Maria. O Pedro de Lima já mandou aqui. O que eu vou fazer, gente? Sué. Ó, eu tô indo lá na minha tabela. Eu tenho uma planilha aqui, eu vou anotar quem é que está fazendo a tarefa. O primeiro aluno. Ai, que coisa. Chama. de memória, essa Vai demorar demais. Aqui, Deixa eu colocar na tabela já direto. Calma aí, João. Não vai dar certo. Eu vou gastar tempo, eu não quero gastar tempo, gente. Ai, professora Sônia, assim, eu quero otimizar. Qual que é o meu maior dilema na vida? Meu maior dilema na vida é otimizar tempo. O que é otimizar tempo? Aproveitar o tempo o máximo possível. Então, vou deixar aqui, ó. Ô, professora, Oi, meu a querido. senhora lembra daquela frase que eu tinha dito há um tempo atrás lá? Daquela de acordar, planejar e realizar? Ai, não Algum tempo recordo. atrás eu tinha dito essa mesma frase. Só que aí, tipo, eu fiquei pensando, depois que eu falei, isso ela meio que tá errada, né? Por quê? Porque a gente tem que planejar antes de dormir. E aí, quando acordar, é só realizar, tá ligado? Oxê, como assim? Fala um pouquinho mais alto para a professora. Não entendi Fala um- nada. Murilo, Antes de fala um dormir, pouquinho mais tá, alto para a a frase tá professora, errada por porque ela fala gentileza. assim, ó. Ela fala bem assim, que é pra acordar, planejar e realizar. Mas, pô, tá errado, porque a gente tem uma moeda que vale mais que o próprio dinheiro. Porque é o tempo, entendeu? E se a gente acorda e planeja, a gente perde tempo. Então a gente tem que planejar antes de dormir e aí, quando acordar, é só realizar. Hã? Entendi, foi errado? Não entendi, não. Você está dizendo que quando a gente dorme, a gente está perdendo tempo. Isso. Não. Traduz pra João Pedro Ah, é aí. porque tá. É Escreve porque aqui quando- no Vou escrever bate-papo no a chat, minha vou escrever frase. no chat, vou escrever Ô, aqui. Murilo, é porque tá baixinho o seu microfone, meu querido. Só, Olá, João João Batista, daqui a Batista, pouco eu que olho. Peraí. Escreve para mim a frase. E Que escreve seu garrancho, pensamento rapidinho aqui. Aí eu vou coletando aqui, porque tá muito baixinho, aí eu não tô entendendo a mensagem do jeito que ela No é. outro dia já realizar. É Pedro de Lima. João Batista, tá aqui garrancho, viu? João Batista, deixa eu ver o seu. Aí depois a gente vai comentar, gente, tá? Não é só escrever qualquer coisa, não. Meu Deixa eu ver Deus lá, do João. céu. Tá. João Batista. João Batista escreveu no Bru. João Batista. Quem mais? Eu? Eu aqui, ó. Olha a minha câmera. Ah, tá. Guilherme. Tá ligado, coisa João boa. Batista escreveu em mandarim. Escreve aí pra mim, tá, Murilo? Escreve a Tô escrevendo, tô professora. escrevendo. Aqui tem João. Anne, fala, minha linda. Quem mais? Ó, quem me mostrou? Pedro de Lima, João Batista, Guilherme. Eu quem, gente? Fala eu quem? Luiz Gabriel. Peraí, Traduz pra João Pedro aí, gente. Luiz Gabriel. Beleza, que Ah, agora eu ele coloquei colocou várias aí, telas, eu tô enxergando. Beleza, obrigada. Luiz, desculpa. Eu vou ter que colocar Professora. para várias câmeras. Professora Anne falou que ela Anne. fez. Tá. Aí. Muito bem, Anne. Muito bem.
Que depois eu quero... Animal. Gente, tem uma dinâmica muito boa pra gente fazer hoje ainda. Aí, se der tempo, vai lá. Eu tô falando. Vamos, professor. Quem Danilo, mais? eu fiz Quem também, mais? professora. Eu fiz, só não tô com a câmera. Danilo, eu fiz. Eu fiz? Quem falou eu fiz? Danilo. Dá pra... Não dá pra mostrar? Escreve pelo... Escreve pelo chat o que você colocou, que aí eu leio. Ó, Rafaela. Tá lá no chat já, professor. Coloquei lá no chat Tá. já. A frase estava errada, pois... Isso também. Aí, João Batista, meu pai. Planeje, realize e repita. Deitei, capa deitei. Ai, 3 capas daqui, hein? Realize e repita. Nossa, eu não botei. Ô, Murilo, deixa eu só falar. Tem algo também, quando você colocou essa frase, colocou o seu pensamento que mudou, eu olhando, sabe o que eu iria alterar? Repetir. Por que às vezes, gente, a nossa rotina, ela fica muito chata. Estudar fica muito chato. Quem acha chato estudar? Pode ser sincero. Eu acho. Gente, estudar é muito cansativo. Verdade. Estudar é muito cansativo. Não é quando Vocês você está acham que a gente é estudando. o Power Rangers e acham que nós aprende tudo. Então, mas aí, deixa eu só acho que é contar para vida moral. vocês. Gente, quando eu terminava de estudar, primeiro, às vezes minha cabeça parecia que ia expandir de tanta coisa que estava nela. Dava uma fome lascada, porque tem um gasto de energia muito grande. Mas aí, qual é a dica da professora? E eu estava até conversando com o terceiro ano, a questão da psicoadaptação. Você tem uma... Ah, Ingrid, você vai me mostrando. Ó, vou colocar Murilo aqui. Vou colocar Ingrid. Tá ligado? Eu também fiz, professora. Quem mais? Vai, Eu. Liga a quem câmera pode aí, João mostrar Pedro. pela câmera, vai escrevendo aqui. Eu vou falar algo para vocês que é importante. Não posso esquecer de falar. Quem mais? Gente, ó, deixa eu só conversar. Como é que fica a nota? Essas atividades vale nota e a sua participação também vale nota. O aluno Meu que nome já tá aí, professora. participa. Fala. Meu nome já tá aí, professora. Já. Professora, Aí, eu também fiz, vou Ingrid. mostrar na câmera. Quem? João Pedro? João Professora, Pedro, eu fiz escreve também, aqui, professora. ó, no chat. Aí, Ah, tá, professora, João tá aí na Pedro. câmera. Aí. Ô, professora. Olha aqui, João Pedro, acabando de escrever seu nome, ó. Que página, Beleza. professora? João Batista, Página meu pai. 103. Página 103. Mandei no chat, pra senhora. Que história te fez você pensar? Professora, eu fiz, Ô, professora. Fala. Eu fiz, eu vou ligar a câmera aqui, a senhora coloca meu nome aí, tá? Tá, peraí. Gabriele Nilo. Tá ligado? Professora, eu fiz também. Peraí, só. Gabriele Nilo. Gabriela. Ah, não. Lá. Emanuele Agora, também viu, professora? fez, né, Emanuele? Fiz, professora. Muito bem. Ai, tô gostando Obrigada, de ver, professora. vocês estão participando mais. Ai, que legal. Professora, eu também Ai, verdade, Parece professora, bem concordo. 10, mano. Oi, Luiz Fernando. Bem 10. fala, Luiz. Eu também fiz, professora, eu mostro na câmera aqui. Tá ligado? Professora, eu também Luiz fiz, Fernando mandei é o no bem chat velho. aí pra senhora, mano. Aí, Danilo. Eu fiz, professora. Luiz Fernando. Danilo, professora. Danilo fez. Eu fiz, professora, mandei no chat já. Luiz Fernando é o bem 10. Quem que... Tá. Beleza. Ah, Maria... Gente, só um pouquinho, que eu fico aqui, um olho no peixe, outro lá. Maria Júlia Neves. Quem mais? Ó, Eu, professora, Danilo, professora. senhora já. deixa eu só falar aqui os nomes. Pedro de Lima, João Batista, Guilherme,
Luiz Gabriel, Anne, Murilo, Ingrid, João Pedro, Gabriele Nilo, Emanuele, Luiz Fernando, Maria Júlia Neves, quem mais? Danilo. Danilo, cadê Danilo? Mostra aí. Eu mandei no chat, eu tô sem câmera, mandei no chat. Quem mandou no chat? Tá ligado. Quem que mandou no chat? Tô vendo aqui, ó. Danilo, professora. Cadê Danilo? Eu mandei, professora, eu mandei. Ah, tá, verdade. Danilo mandou. Tá de sacanagem, cara. O cara tá revoltado. O maluco tá bravo. Verdade, Danilo. Desculpa, tá? É que eu fico olhando para lá e para cá, eu fico olhando quem está mostrando pela câmera e fico olhando quem está escrevendo também. Aí, às vezes, eu vou escrever de novo porque o Murilo já indicou que é a mesma coisa que a dele. Tá. Mas eu mandei lá no chat. Tá. Gabriela. Não é Gabriela Galvão. Com 2 L, isso. Amigos da Rede Globo? SBT, pô, SBT. Nem brinca. Melhor. Nossa, professora, tá certo. SBT, aqui que é 2 L's, não é? É. Então, agora sim, escrever certinho. É Gabriela Galvão. Tem mais alguém? Ó, então depois, Maria Júlia Neves, Danilo, Gabriela Galvão, mais quem? Mais quem? Mais quem? Rafaela Menegatti, minha linda, eu não sei se eu coloquei presença para você, você chegou depois, só dá uma olhada aqui. Quem dá mais? Rafaela Menegatti, ó, colocando presença para você, tá? Minha linda, faz atividade aí, minha linda. Bora lá. Deixa eu olhar aqui. Tá. Gabriela Galvão. Beleza. Mais alguém? Ai, gente. Mais alguém? Oportunidade de fazer a atividade. Deixa eu só... Professora. Ó, fala. Se eu fizer de novo, eu ganho um ponto a mais ainda? Não. Não vai ganhar um ponto a mais. Deixa eu só voltar. E daí a gente estava falando o seguinte, a respeito, gente, aí, se alguém se posicionar aí para fazer a tarefa, só me falar. Deixa eu mudar de câmera aqui. A respeito do seguinte, a questão que eu estava falando, que estudar é cansativo. Estudar é cansativo, gente, é muito cansativo, tá? Estudar é muito cansativo. Tanto é que, não estou falando, quando eu estou estudando, eu sinto fome. Por quê? Por que eu sinto fome? Porque eu gasto bastante energia, tá? O estudo gasta bastante energia. O que é bom você fazer? Existe algo chamado psicoadaptação. Você vai tentar, porque você tem uma rotina de estudo. Só que se essa rotina, todos os dias, você fizer tudo exatamente do mesmo jeito, você vai perder o estímulo pelo estudo. Então, o que você precisa fazer? Hoje, se você perceber, o meu ambiente aqui de trabalho mudou. Verdade. Meu ambiente de trabalho mudou. E isso deu um novo estímulo para eu trabalhar? Sim, me deu um novo estímulo para trabalhar, para fazer as coisas cada vez mais bem feitas. Daí, você no seu quarto, você sempre estudando naquele mesmo cantinho, muda esse cantinho. Se é uma mesa, muda essa mesa de lugar. Gente, até o cheiro que você coloca no ambiente pode trazer benefícios para dar um novo estímulo para você estudar. O que eu fiz semana passada, que eu estava meio desanimada? Mudei o cheiro do local onde eu trabalhava. Na hora que eu venho trabalhar, eu coloco o uniforme, eu coloco um perfume especial. Vocês estão sentindo esse perfume? Não estão sentindo esse perfume. Mas eu estou sentindo. Isso me ajuda. Entendeu? Fala. Mas assim, eu acho que quando a gente estava na presencial, eu acho que era mais cansativo por o seguinte. Porque aqui a gente está em casa, então a gente está melhor. Lá na escola, a gente tem um curto tempo de 20, 30 minutos de intervalo. E o resto é só na sala de aula. Então, por exemplo, você só tem
meia hora, 20 minutos só para sair. E isso é muito pouco para quem fica quase, não sei quantas horas, 4 horas, não sei, dentro de uma sala. Então, 20 minutos é muito pouco. Então, eu acho que a escola, ela deveria aumentar um pouco de tempo do intervalo. Ainda mais esse ano, que a gente está no 8º, o intervalo, ele diminuiu o tempo. E, acho que a gente está entrando em intervalo 9h40, a gente está entrando em intervalo. Antes era 9h30, aí depois 9h35. Então, eu acho que o intervalo, ele é muito importante, eu acho, porque ele descontrai um pouco o aluno, entendeu? Sim, mas é nisso que eu tô dizendo. Mas por quê? Por conta da rotina. E às vezes quando você vai estudar, e aí vocês estavam comentando que cansa, que tem que saber de tudo, nesse ponto que eu quero chegar e focar. Esse bendito motoqueiro deixa eu falar, né? Vai, meu Deus, vai voltando. Mas o que eu quero dizer para vocês? Tá muito entediante ficar aqui parada nessa mesa ou ficar nesse local estudando. Eu vou trazer coisas diferentes para me trazer estímulo. Eu não estou dizendo, porque às vezes eu falo assim, você precisa de motivação. Motivação. Gente, uma hora motivação, ninguém aguenta você ter motivação diariamente, ninguém suporta. Mas o pior não é isso, professora. O pior é que, tipo, a sua aula, ela é diferente. Assim, quando a gente está na sala, é diferente, porque, não sei explicar, mas é diferente. A senhora traz coisa diferente, mas as aulas, por exemplo, de matemática, português, a gente não gosta muito porque é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não muda, não tem algo diferente na aula. Você fica parecendo retardado. Mas deixa eu te falar, já que é sempre a mesma coisa, já que é sempre do mesmo jeito, tenta trazer você, não tô porque o professor poderia fazer isso, o professor poderia fazer aquilo. Mas vou pensar como aluno. Você poderia estudar, trazer coisas novas, ou indagar o professor, fazer perguntas para o professor, para aquela aula se tornar mais dinâmica. Porque, às vezes, eu vou falar como professora, às vezes você chega na sala, o aluno está cansado, e você olha o aluno desistindo lá, aí você vai olhando, parece que aquele cansaço, aquela monotonia, parece que toma conta em vários, você vai ficando assim meio sem jeito de dar aula. Então, pergunte, indague, tenta deixar aquela aula mais dinâmica também, porque a aula é assim, 50% é professor e os outros 50% é aluno. Sem aluno não tem aula, e sem professor também não tem aula. Então, é o conjunto. Se o professor está bem, a sala de aula também está bem, nossa, aí você tem aquela aula perfeita. Às vezes você planeja uma aula, você vai numa sala, dá super certo. O trem vai. Você vai para outra aula, não dá certo. Então, se aquela aula tá meio chata, às vezes o professor falou de raio, você pergunta para ele, aonde que eu vou ocupar isso, professor? Porque às vezes o aluno também não compreende a importância daquilo que ele está estudando. Professor, mas onde que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Entendeu? E se o professor não sabe, que nem às vezes eu não sei, a gente tem a humildade de falar, eu vou procurar. E a gente, daí vai vir, a aula vai se tornando cada vez mais dinâmica e mais dinâmica. Então, precisa, que nem eu estou falando para vocês, é sempre do mesmo, aula de português, aula de matemática, está sempre do mesmo jeito. Tenta, interage com o professor, pergunte para o professor, e daí a aula vai tomando outro rumo também, tá? É só a dica da professora. Não sei se você concorda. Eu entendi o que a senhora quis dizer. Entendeu? Porque eu fazia isso, gente. Deixa eu confessar um pecado. Eu sei. Senhor da glória. Tira esse motor. Vai para lá, meu querido. Tá voltando. Mas o que eu fazia? Não façam isso, tá? Mas deixa eu contar, né? Tá gravando, mas...
Quando tinha raiva de algum professor, gente, sabe o que eu fazia? Peraí, professora, peraí. Tá. Pausa a gravação aí. Mas o que eu fazia quando eu tinha raiva de algum professor? Gente, eu já me prestei. Aí na biblioteca, eu lembro que eu tinha um professor de física que eu não gostava dele, tá? Eu fui para a biblioteca, ele falou, ele deu conteúdo chamado Ondas para gente. Eu fui para a biblioteca do IFMT, eu peguei um livro só sobre ondas, um livro. Não era um livro de física, era um livro só sobre ondas. Eu cheguei nessa biblioteca, eu passei o restante do dia inteiro na biblioteca. Emprestei esse livro, fui para casa, que esse livro que lá tinha, né? A gente podia emprestar até 3 livros. Peguei esse livro, levei para casa. Gente, eu passei a madrugada inteira nesse livro. Na outra aula do professor, gente, era só pergunta difícil do professor. Daí a aula parece que tomou outro rumo, né? Porque o professor tinha que ficar respondendo. Aí eu lembro até que ele falou assim, de onde você tirou essa pergunta? Eu falei, não, eu estava lendo tal livro. Ele falou, não, porque ele na época, gente, ele preparava questões para o vestibular da UFMT. Eu sei que uma questão que eu perguntei para ele, uma indagação que eu fiz, era a questão do vestibular daquele ano. Para você ver o nível que a Sônia estava, de raiva do professor. Mas aí, depois que eu comecei a fazer isso, as aulas parece que tomaram outro rumo, né? As aulas, porque era muita pergunta, e os outros alunos também começaram a ter coragem de perguntar. Mas não façam isso por raiva. Faça isso por colaboração ao professor, tá? Não de maneira alguma. Nossa, eu tô vendo aqui o pessoal do segundo ano já tá querendo entrar. Eu queria começar a dinâmica, mas não perca a outra aula. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Na próxima aula, nós teremos uma dinâmica e eu quero ver como é que está o seu raciocínio, a sua linha de raciocínio. E tem várias questõezinhas de matemática, olha lá, ó. São todas essas questões. Exemplo. Aí só para você ficar com água na boca e você não perder segunda-feira a minha aula. Qual é a metade de 2 mais 2? Quantos meses tem 30 dias? Outros têm 31. Quantos têm 28? Exemplo. Então, é coisas para você pensar bem rapidinho e eu quero ver como é que está a sua linha de raciocínio. Próxima aula, então, a gente tem essa dinâmica para fazer. Ó, ai, que pena, gente, ó, só tem um minutinho, ó. Um beijo, uma semana abençoada para vocês. Olha que a sua casa seja iluminada das melhores coisas, que Deus, assim, escancare as portas do céu para sua família essa semana, tá? Ó, beijo, beijo, beijo. João Batista. João Batista. Tchau, tchau. Famoso João Peste.